exaltado e glorificado seja a santidade do Cordeiro, na sua glória, no seu poder e majestade. Sejamos gratos a Ele por ter nos concedido o privilégio da vida eterna. Ao nosso Criador, a nossa mais profunda gratidão. Deixe preparado aí o seu copo com água para participarmos desta bênção no final. No livro de Amós, no capítulo 3, exaltado Senhor, seja a glória da sua presença. Exaltado, meu Pai, seja a santidade do Senhor. Nos dê sabedoria para compreendermos os seus ensinamentos. Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma. Vamos ratificar aqui o versículo. Certamente o Senhor não permitirá coisa alguma sem que aqueles que estudam a palavra tenham o conhecimento. Então, vemos aí esse versículo 7 do capítulo 3 de Amós. Certamente o Senhor não permitirá coisa alguma sem que aqueles que estudam a palavra, que têm o conhecimento da palavra, ficam conhecendo, sabendo. Se o Brasil for envolvido em uma grande guerra, nós podemos dizer que não sabíamos. Se o Brasil tiver uma grande fome, por mais que tenha muitos alimentos, muitas produções de alimentos, mas se o Brasil tiver que atravessar uma grande fome, nós podemos dizer que não sabíamos. Se no Brasil tiver um grande terremoto, nós podemos dizer que não sabíamos, que não fomos avisados. Os senhores sabem qual é o maior problema da humanidade, principalmente dos crentes? No livro de Atos 5, nos versículos de 29 a 32, o apóstolo Pedro falando: importa obedecermos mais ao nosso Criador do que os homens. Mas dentro das igrejas, a humanidade, os valores são invertidos. Importa mais obedecer os homens do que o nosso Criador. Aí veja os senhores. Há muitos anos, muitos e muitos anos, os sinais estão sendo dados. As pedras têm clamado. Pessoas que não têm nenhum conhecimento da palavra têm clamado, falado sobre os acontecimentos, sinais, trabalho, os enganos dos falsos profetas. Queria dizê-los aqui, mas
estes sinais têm sido ignorados. Clamor das pedras não tem sido escutados. E aí vejam, senhores, estes acontecimentos, se ocorrerem no Brasil, todos nós já estamos sendo avisados há muito. Só que os crentes, reprisarei aqui desse estudo tantas vezes, importa para eles mais a obediência aos ensinamentos dos homens do que do nosso Criador. E os senhores sabem o que tem ocorrido, acontecido com os crentes por causa desta desobediência, porque dão ouvido mais os homens do que o nosso Criador, na sua imensa maioria. Eu não posso generalizar aqui. Os crentes estão vivendo cada vez mais abaixo da linha de pobreza. Falei no estudo passado. Muitos destes estão recorrendo às aposentadorias, os auxílios do governo para não passarem necessidade. O que significa isso? Eles têm mais dado ouvido aos homens, ignorado os conselhos da palavra do Senhor. E aí, compreendam, senhores. A palavra diz que o homem fiel, a mulher fiel, são acumulados de bênçãos. E estas bênçãos têm passado longe dos crentes. Uma maldição muito grande está dentro dessas igrejas. Falei no estudo passado. Estudam lá, vejam lá, Apocalipse 18, versículo 2. Uma maldição muito grande está dentro dessas igrejas. Porque os crentes, aqueles que vão para as igrejas, ao invés de irem para frente, vão para trás. A vida deles ficam amarradas. Está aí um exemplo. Na sua imensa maioria, grande percentual dos crentes vivendo de auxílio, dos auxílios do governo, das suas aposentadorias. Onde estão as bênçãos que estes crentes estão recebendo? Porque estão ignorando os avisos, o clamor das pedras. Eles não dão ouvidos. E aí, vejam, os senhores, o que está começando a acontecer. Creio que irá continuar. Os pastores já não podem mais contar com a vida regalada que os crentes sempre proporcionou para eles. O dinheiro acabou. O país está entrando em crise, de norte a sul. Se os senhores não sabem, estou falando aqui. E esta crise atingiu em cheio, está atingindo em cheio os crentes dentro das igrejas. Porque durante toda a vida deram mais ouvido aos homens. Importa para os crentes que estão dentro das igrejas obedecerem mais os homens do que o nosso Criador.
E aí vejam, senhores, tem uma maldição muito grande dentro dessas igrejas, porque a vida dos crentes não vai para frente, estão amarradas, as portas para os crentes não abrem, porque fomos avisados, os crentes foram avisados, há muito estão sendo avisados, os sinais estão sendo dados, mas ignorados. As pedras estão clamando dia e noite, mas eles ignoram, não dão ouvido. E aí vem os senhores, a crise que está assolando, que começou a assolar as igrejas. Os pastores começaram a entrar em desespero, porque eles não têm a vida regalada que eles tinham, sempre teve, a abundância. Construindo grandes monumentos, grandes prédios, levando a vida regalada, enquanto os crentes passando necessidade dentro das igrejas. E sendo avisados, Senhor falando, as pedras clamando, que estes estão enganando essas igrejas, levando-as para o abismo, mas os crentes não dão ouvido, não querem nem saber. E aí vem os senhores, está começando a crise no país, e os primeiros a serem assolados são os crentes. Porque eu disse no estudo passado, por causa da desobediência dos crentes, por não ouvirem o Senhor, por inverterem os valores da palavra, porque para os crentes importa mais a obediência aos seus pastores, que tem corroído a vida espiritual dos crentes e também a vida material. A vida dos crentes não anda para frente, só anda para trás. Não saem da mesmice, porque para eles importa mais a obediência aos homens do que a obediência à palavra do Senhor. E os sinais estão sendo dados. Certamente o Senhor não permitirá nada sem que nós ficamos sabendo. Haverá uma escassez de dinheiro, de alimento no país. Está previsto na Bíblia. Se tiver uma guerra no Brasil, Senhor permita que não aconteça, mas pode acontecer. Nós já estamos sabendo que haverá guerras, rumor de guerras, fomes, terremotos em vários lugares. Isto pode assolar o Brasil, os brasileiros. E nós não podemos dizer que fomos enganados. E eu reprisarei aqui, para os crentes, para aqueles que estão estudando a palavra, importa mais a obediência aos homens. E aí, compreendam, senhores, os recursos estão acabando, os pastores começaram a entrar em desespero, porque os crentes já não podem proporcionar a mordomia para eles, que sempre proporcionaram, e a crise está atingindo em cheio as igrejas, os crentes de dentro das igrejas, porque ficaram toda a vida dentro das igrejas, ouvindo lorotas, desculpa usar esta expressão, coisas que não edificam, palavras vazias, palavras lançadas ao vento. E esqueceram de cuidar da sua vida
espiritual e material. Por isso, muitos destes, vivendo abaixo da linha de pobreza, vivendo dos auxílios do governo, sem condições de ter uma vida melhor. Porque se estivessem na obediência da palavra, o homem fiel, a mulher fiel são acumulados de bênçãos. O apóstolo Pedro diz: importa mais a obediência ao nosso Criador do que os homens. Os ministérios não conhecem isso. Os pastores, os membros não conhecem isso. Por isso, a maldição está entrando na vida deles, porque ignoram os ensinamentos do Senhor, os avisos da palavra, o clamor das pedras, para dar ouvido aos falsos profetas que estão os conduzindo para o abismo. Então, compreendam, senhores, ninguém poderá dizer que não foi avisado, que estão sendo enganados, porque as igrejas não estão dispostas, os crentes não estão dispostos a ouvirem a palavra, Santo Evangelho, ao nosso Criador, mas as lorotas, os enganos dos homens, por isso irão pagar um preço muito alto por isto. Estão sendo enganados por não darem ouvido aos ensinamentos do Senhor, aos verdadeiros avisos da palavra, clamor das pedras. E eles agora estão pagando um preço. Começaram a pagar um preço altíssimo por desobediência à palavra do nosso Criador. Agora pegue aí seu copo com água, meu Pai, consagra esta água. Quem dela beber, receba bênçãos em abundância para a glória da sua presença. Vamos participar. Estenda suas mãos para cá. Meu Pai, exaltado seja o seu nome. Consagra as mãos desse homem e desta mulher. Quando a colocarmos no alto da cabeça, todo o mal será dissipado para a glória do seu nome. Coloque as suas mãos no alto da cabeça. Feche os seus olhos e creia, meu Pai. Passa com o seu poder do alto da cabeça desse homem e desta mulher. Visita, meu Senhor, os caminhos desse homem, desta mulher, a família, o lar desse homem, desta mulher, e arranca, meu Pai, dissipa todas as trevas, passa com fogo do Espírito, meu Pai, e repreenda todo o mal na glória do teu santo nome. Agora repita comigo: na glória do Santo Espírito, na grandeza do Cordeiro, na glória que há na santidade do nosso Criador. Tire as suas mãos, jogue para trás com fé e sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai da minha família, sai para o abismo e não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, a libertação para a glória que é no nome do Senhor. Amém? Vamos renovar a nossa aliança com nosso Senhor. Se os senhores querem, feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça este homem, esta mulher, que está renovando a sua aliança com o Senhor, meu Pai. Exaltado seja a glória do seu nome, exaltado seja a glória do Santo Espírito, exaltado, meu Pai, seja a glória do Cordeiro. Abraça esse homem, esta mulher, este irmão, esta irmã, esta família, com a tua proteção, na glória do Cordeiro. Amém? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.